Quero repartir com você uma palavra. Vocês já estão desintoxicados, né? Falamos a série Detox, foi maravilhosa, maravilhosa mesmo. Desde o dia 5 de janeiro, falamos de detox da alma, detox espiritual. Foi limpando tudo e agora é carnaval, então o pessoal está bem limpinho. Não vai se contaminar no carnaval, todo mundo é abençoado. E vamos seguir em frente. A gente gosta muito de fazer essa série de mensagem, porque a gente dá uma sequência. Como o nosso tempo de pregação ele é relativamente curto, eu sou do tempo que as pregações eram 2 horas de pregação, né? O culto a gente brincava, não é culto, é comprido, né? Porque tinha uma hora de louvor, o pessoal sentava, levantava, cansava no louvor, daí tinha a palavra mais um monte. Enfim, nós fomos ajustando, adequando a nossa realidade, e hoje nosso culto tem 1h30. Então a pregação ficou curta, 45 minutos me deram aqui, 50 hoje? Tão generosos, né? Mas não vai dar 50, porque senão eu vou passar do horário. Mas enfim, então ficou curta. Então como a gente faz? Nós fazemos uma série para que a gente possa abordar um tema bem importante. Então foi maravilhoso isso. Glória a Deus por essa palavra. Espero que você tenha sido abençoado, edificado. Se não foi, tem no YouTube. Vai lá, tem no YouTube todas as ministrações, né? Os pastores pregando, ministrando, foi maravilhoso. Ok? Feliz também porque eu vi muita gente nova aí, muita gente nos visitando. É uma alegria receber você. Deus abençoe grandemente. E eu quero repartir uma palavra contigo hoje, muito simples. Eu gosto da simplicidade da palavra. Eu gosto da simplicidade da Bíblia, de Jesus, do reino. É tudo muito simples. E eu sou uma pessoa simples. Eu brincava que eu era mais simples que painel de Jeep, né? Mas agora os Jeep estão muito, né, cheios de tecnologia. Eu falo do Jeepão antigo. Então eu gosto dessa simplicidade porque a gente se conecta muito fácil com isso. E eu quero ler contigo Jonas, né? Profeta menor. Não sei quantos já leram o livro de Jonas, são 4 capítulos apenas, mas eu quero ler uma história de Jonas. Nós vamos abordar algumas coisas que esse texto nos apresenta, e eu quero que realmente você possa abrir o teu coração para que Deus fale contigo através dessa palavra. Amém? Glória a Deus. Vocês estão bem? Vocês estão felizes? Amém. Então vamos lá então. Jonas capítulo 1, versículo 1 e 2 nós vamos ler, e vamos discorrer nesse texto aí. Vamos lá então? A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, ou levante-se, e vá à grande cidade de Nínive, e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu à minha presença. Só até aí, vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado. Obrigado pela tua palavra, Senhor. A tua palavra é maravilhosa. A tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. A tua palavra alimenta a nossa alma. A tua palavra nos sustenta, nos renova, nos refrigera, Senhor. E nós somos gratos porque ela está à nossa disposição. A Deus, nós podemos abrir a Bíblia em qualquer lugar. Nós podemos até, Senhor amado, num celular, num aplicativo, num computador. A Deus, em todo canto nós podemos abrir a palavra e ser alimentados por ela. A tua palavra, Senhor amado, ela está à disposição como uma mesa, Senhor, de um banquete aberto a todos, Senhor. Que nós possamos ter fome, ter sede, ter desejo, ter anseio pela tua palavra, Senhor, e que o Senhor venha nos alimentar. Nessa manhã, fala conosco, apesar de mim, Senhor amado, fala com a tua igreja, Senhor, que eu seja canal para abençoar, para transmitir aquilo que o Senhor tem a Deus reservado para cada um aqui, porque são filhos, e o Senhor é Pai, é o Pai nosso que está no céu, é o Pai que fala com os filhos, e nessa manhã, fala com cada um. Tem pessoas aqui, Senhor, que entraram aqui, talvez preocupadas, ansiosas. Tem pessoas, Senhor, que entraram aqui, Senhor amado, e talvez o coração, a Deus, está agitado por tanta preocupação, ou talvez por zelo até, ou talvez, Senhor amado, estão aqui pedindo: Senhor, fala comigo. E nessa manhã, Deus, fala com cada um. Tira a ansiedade, tira a preocupação, tira o medo, tira, Senhor amado, essa angústia que brota, Senhor, às vezes, a Deus amado, de um problema na família, um problema, Senhor, de saúde, um problema financeiro. Eu oro agora em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor amado, uma chuva de bênção sendo derramada agora sobre esse lugar e sobre cada vida. Deus, ninguém está aqui por acaso. O Senhor trouxe cada um, Senhor, para ministrar. Eu posso ver, querido Deus, estendendo a mão para você e dizendo: ei, eu estou contigo, não temas. Eu posso ver o Senhor estendendo a mão e dizendo: eu te levanto, você não vai ficar prostrado a vida inteira. Aleluia. Bendito é o teu nome, Senhor. Obrigado por esse homem que veio aqui nessa manhã e que Deus quase não veio, Senhor.
mas que venceu os desafios e está aqui. Obrigado por essa mulher que orou e pediu ao Senhor, que queria estar aqui nessa manhã. Eu profetizo em nome de Jesus, Senhor amado, milagres acontecendo agora, toda enfermidade saia, Deus amado, todo problema, Senhor amado, Deus, que tem pesado sobre essa vida, nós declaramos por terra agora em nome de Jesus. Essa é casa de oração, esse é um lugar de milagres, Senhor. Eu declaro um milagre acontecendo agora na tua família, na tua casa, no teu lar, aleluia, a tua história vai ser transformada, porque Deus, o Deus Todo-Poderoso está aqui. Você pode sentir a presença dEle, você pode sentir, Ele está aqui, e Ele sussurra no teu ouvido nessa manhã, viu? Eu falei que era para você ir. Ele sussurra no teu ouvido e fala, ei, eu te trouxe aqui com um propósito, as águas já estão agitadas, aleluia, obrigado Senhor. Levante a sua mão ao céu, aleluia, diga, Deus, estou aqui Senhor. E se você levantou a sua mão, é porque você é livre. Você foi, aleluia, liberto, lavado no sangue de Jesus. Você que está nos assistindo, ei, o Senhor está olhando para você. A mão do Senhor não está encolhida. Deus estende a mão em teu favor, na tua casa, onde você estiver. Aleluia. Obrigado, Senhor, porque a tua igreja é um lugar de milagres. Aleluia. Aleluia, amém. Dá vontade de ficar orando aqui, até, glória a Deus, e você pode fazer isso, né? A gente vai orando em todo o tempo, temos muitas vigílias esse ano aí. Querido Jonas, todos ouviram falar de Jonas, né? O profeta que foi engolido por um grande peixe, né? Jonas, um profeta que viveu aproximadamente 780 anos antes de Cristo, o texto já diz que era filho de Amitai, e ele viveu mais ou menos na época do rei Jeroboão II. E nessa época havia um conflito entre Israel e o Império Assírio. Israel estava prosperando, estava avançando e crescendo, e o Império Assírio ainda não era aquele império todo-poderoso, mas estava, sabe, num período também de crescimento. Então havia um conflito entre a Síria e Israel. E os assírios eram muito cruéis. Os assírios eram uma das nações mais cruéis, mais, sabe, terríveis em suas ações. Há quem diga que foram os assírios que inventaram o empalamento. Sabe o que é empalamento? Era uma forma de punir, de matar as pessoas empaladas. Elas enfiavam um espeto na pessoa e atravessava de fora a fora. Então os assírios eram terríveis, era um povo ruim, maldoso mesmo. E o texto vai dizer que essa maldade foi vista por Deus. O Senhor viu a maldade dos assírios. E Ele viu que aquele povo realmente, eles estavam, sabe, de uma forma muito cruel, sabe, agindo. E a crueldade, a maldade não agrada a Deus. Por isso nós devemos ser pessoas do bem. Faça o bem. A Bíblia fala assim, buscai a paz com todos. A Bíblia fala assim que nós nascemos para as boas obras. Então Deus se agrada quando você faz coisa boa. Mas Deus, Ele não se agrada quando Ele vê o mal imperando. Então o texto vai dizer que Deus chama Jonas. E chama Jonas para essa missão. Uma missão de pregar, de anunciar, de falar, sabe, contra aquele mal que estava sendo praticado. Deus chama Jonas e Deus fala para ele, olha, vá à grande cidade de Nínive, porque a sua maldade subiu até mim. Queridos, um homem chamado para pregar a uma nação. Deus chama Jonas, é incrível como Deus insiste em chamar homens, pessoas comuns como você, como eu, como nós, para realizar missões extraordinárias. Por que Deus não se manifestou bem no centro de Nínive? Tchum! E Deus aparecia lá e de repente resolvia tudo. Ele poderia fazer? Poderia. Deus poderia enviar anjos, um anjo em cada ponto da cidade, e fazer atos assim extraordinários, e falar para aquela cidade, Deus está vendo vocês. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus insiste em usar homens comuns para realizar coisas sobrenaturais. Deus insiste em usar pessoas como você, querido, como você, como eu, como nós, para realizar coisas sobrenaturais. Deus insiste em chamar homens comuns para missões extraordinárias, porque um homem só, um homem
sabe, usado por Deus, pode mudar a história de qualquer pessoa, de qualquer nação, inclusive. Deus pode usar a tua vida, Deus quer usar a tua vida. E ei, escuta o que eu vou dizer para você. Você foi chamado por Deus com um propósito. O diabo fala, você não vale nada. O diabo fala assim, você, quem é você? O diabo fala assim, você, que tipo de, quem você pensa que é? Você é amado pelo Senhor. Você é filho bendito de um Pai maravilhoso. Você é alguém por quem Deus, sabe, deu a vida do seu próprio Filho Jesus Cristo. Querido, você é uma arma poderosa nas mãos de Deus. Através da sua vida, pessoas podem ser transformadas, famílias podem ser transformadas, nações podem ser transformadas. Um homem. Essa semana tivemos a aula inaugural da EDM. Parabéns aos novos alunos da EDM. Parabéns aos alunos perseverantes da EDM, aqueles que vão se formar esse ano, glória a Deus, parabéns. Na aula inaugural estava conosco o missionário Arles, ele é diretor de projetos internacionais da Jocum. Eu já tinha ouvido ele ministrar, e ele contou a história mais uma vez, e aquilo encheu meu coração. Falei com a pastora Gisele, com o pastor Jefferson, eu me emocionei naquela aula inaugural. Eu choro meio à toa, né? Com as coisas de Deus. E ele contou como ele foi alcançado, como a família dele foi alcançada. Ele falou aqui no bairro do Xaxim mesmo. O avô dele era um homem envolvido com religiões diferentes, enfim, fazia um monte de coisa, enfim. E ele falou, meu avô estava doente, deu um câncer no meu avô, e estava terrível. E daí aqui no Xaxim tinha uma mulher que ela era meio benzedeira, meio enfim. E a tia dele foi nessa mulher para buscar uma solução, fazer um trabalho, sei lá. E a mulher não estava, estava uma fila na porta da casa dessa mulher. E na fila tinha um homem. O homem falou assim, eu estou na fila aqui, mas não é porque eu vim aqui fazer nada ali. Eu vim cobrar a mulher, que ela tem um negócio aí, daí eu vim cobrar. Mas vocês estão aí, eu vou dizer para vocês. Tem uma igreja lá, e tem um pastor, que vocês for lá, ele vai orar por vocês, Deus vai fazer milagre. Um homem inconveniente, um crente inconveniente, uma pessoa, sabe, numa fila de uma macumbeira, sei lá, de uma pessoa de uma religião totalmente diferente. E um crente chato. Você tem que ser chato às vezes, irmão. Politicamente correto. Não, cada um na sua. Não, nós somos sal, nós somos luz. E o Arles contando ali, ele falou assim, então aquele crente inconveniente falou e deu o telefone do pastor, e deu o endereço da igreja, e a tia saiu da fila e foi para casa, e falou, eu tinha um homem lá e falou e tal, e foram atrás. E o pastor veio, vou dar honra ao pastor, porque esse pastor foi alguém que eu conheci, admirei, já está na glória com o Senhor, pastor Eduardo Zdrojewski, da igreja quadrangular, pai do pastor Silas Zdrojewski. E ele disse que o pastor Eduardo foi, visitou e orou para aquela família, e enfim, evangelizou todo mundo. O avô morreu 3 meses depois, mas o avô falou, esse é o caminho que vocês devem seguir, e aquela família toda se converteu. E o Arles foi para a faculdade, na Federal, irmãos, e ele falou, Deus, eu quero ser missionário. Estava na Federal do Paraná, um lugar bom, né, para se pregar e tal. E ali ele começou um grupo de estudo bíblico. Eu falei, se fosse hoje era difícil, mas naquela época ele começou um grupo de estudo bíblico na Federal, e algumas pessoas vieram, e ele já foi ganhando vidas para Jesus, e ele queria ir para a África, queria ir para outras nações. Eu falei, não, você vai ficar aqui em Curitiba, você vai pregar aqui vai ser o teu lugar. A tua África, irmão, pode ser a tua, sabe, a tua empresa onde você trabalha. A tua África, irmão, pode ser a tua vizinhança. A tua África pode ser, de repente, sabe, a escola onde você estuda. Ah, se tivéssemos crentes lá na Federal hoje, para dizer, a minha África é a Universidade Federal do Paraná. Queridos, e ele então começou ali. E ele ganhou pessoas, e aquelas pessoas foram para outros lugares, e um dia ele estava na Angola. E ele conheceu lá o pessoal que ele tinha evangelizado, que estavam missionários, já tinham evangelizado outros, que estavam evangelizando outros, e ele tinha lá, enfim, resumindo a história, quem perdeu a aula inaugural, estou dando só um spoilerzinho aí. Ele falou, eu lá tinha neto espiritual, bisneto espiritual, eu tinha uma nação que estava sendo alcançada, porque um crente inconveniente, numa fila de uma benzedeira, falou de Jesus, e houve transformação. Irmão, há transformação quando você diz, Senhor, usa-me.
Por isso, nessa manhã, sabe, o que eu desejo é que você declare: Senhor, eu quero ser usado por Ti. É o ano de frutificar. Então, amado, frutificar começa com ações simples, de homens simples, de pessoas simples como você e eu. Deus chama pessoas comuns para realizar coisas extraordinárias. Deus faz isso, sabe por quê? Porque Deus ama o homem. Deus olhou para os assírios, e Deus, como Deus, Ele poderia então destruir tudo, pegar uma arma lá e varrer todo aquele império assírio. Nínive virava pó. Mas tem uma verdade que você não pode, sabe, nunca se esquecer: Deus ama o homem. Deus te ama, Deus me ama, Deus nos ama. Sabe, querido, Deus, Ele ama o homem que Ele criou. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmão, tem esperança para você, porque Deus te ama. Tem esperança para você, minha irmã, porque Deus te ama. Se Deus amou aquele império assírio, os ninivitas, homens cruéis, malignos, imagina se Ele não te ama. Por favor, seja usado por Deus agora. Cutuca o irmão que está do teu lado e fala: Deus te ama. Essa é uma verdade tão poderosa e tão absoluta. Deus te ama. Talvez você fala: não, mas será que Ele me ama? Querido, essa mensagem é para que você saiba que Deus te ama. Essa mensagem é para você que acha que Deus não te ama, que Deus não se importa com você. Talvez você já tenha passado por tanta dificuldade, talvez você já tenha passado por tantas tragédias, tantos desafios na sua vida. Estava orando no começo dessa palavra e Deus colocou em meu coração: tem pessoas que estão aqui hoje teimosas, tinha tudo para não estar aqui. Parece que o inferno conspirou para você não estar aqui, mas você veio. Você é uma pessoa, sabe, abençoada. Talvez você tenha passado por tanta luta, tanta dificuldade, tanto desafio na sua vida, mas só o fato de você estar aqui hoje, ouvindo essa palavra, revela que você é um sobrevivente. Talvez você venceu o desprezo dos seus pais. Talvez sua família foi totalmente desestruturada. Tentaram te abortar quando você estava no ventre da mãe ainda. Você passou por tanta coisa, talvez, sabe, um divórcio, uma separação. Talvez você, sabe, venceu a traição de pessoas que você esperava algo, você confiava. Talvez você está aqui, você venceu doenças. Teve dia que o médico falou assim: ó, não tem jeito para você, e você venceu. Talvez você está aqui e você já venceu, de repente, ansiedade, depressão, coisas que você achava que você não ia vencer. Talvez você está aqui e você já venceu acidente, tragédia na sua família, problema financeiro, catástrofes, enfim. Mas você venceu. Você é um sobrevivente. Sabe por quê? Porque Deus te ama. Eu quero declarar nessa manhã para você uma verdade absoluta: o amor de Deus por você é incrível. Se eu soubesse cantar, eu cantaria: Deus te ama, e o seu amor é tão grande e incondicional. Deus te ama, Ele te ama, querida. Ei, Ele te ama, Ele te ama, Ele se importa com você, Ele se importa com a tua casa, com a tua família. Deus te ama. Você, querido, saiba, Deus ama você de uma forma incondicional. O seu amor é tão grande, é incondicional. O amor de Deus é maravilhoso. E nessa manhã você está debaixo de uma nuvem do amor de Deus. Você está debaixo de uma presença. Esse é um ambiente de amor. Esse é um ambiente onde o Senhor está dizendo para você: ei, eu te amo. Aleluia. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Mas vamos voltar ao texto, senão a gente não consegue pregar hoje. Queridos, quando nós olhamos esse texto e você conhece a palavra, você vai ver que Deus então fala para Jonas: vá à grande cidade, a cidade de Nínive, porque a sua maldade subiu até a minha presença. O versículo 3 fala: Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor. Ele queria ir para Tarsis, desceu para Jope, encontrou ali um navio que ia para Tarsis, pagou a passagem, embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença de Deus. Jonas, ele queria fugir. Jonas recebeu um chamado e falou: eu não quero saber disso, eu vou para o outro extremo. Tarsis é lá na Europa, perto da Espanha. Eu vou para longe, eu não quero saber disso.
Mas Deus tinha chamado ele. E Deus insiste no chamado. Deus insiste no propósito. Deus não desiste quando você fala, não quero mais. Deus não desiste quando você fala assim, não vou mais na igreja. Deus não desiste quando você fala assim, ai Senhor, acho que eu não quero te obedecer. Ei! Jonas paga, ele vai lá em Jope, compra uma passagem, entra no barco, entra lá para o fundo, lá e foge. Eu não quero. O coração de Jonas era incrível, porque Jonas era profeta. A Bíblia fala que ele era profeta, Jesus cita Jonas em mais de uma vez. Jonas era profeta. Jonas ouvia Deus, mas Jonas não amava o que Deus amava. Jonas não se importava com aquilo que era importante para Deus. Jonas, ele era um profeta que ele queria fazer a vontade dele. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós somos servos de Deus, amém? Quem é servo aqui, levanta a mão. Nós somos servos de Deus, e servo de Deus obedece a Deus. Não é o que eu quero, não é o que eu gosto, é o que o Senhor quer, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. É interessante que Jonas, então, ele recebe uma missão, ele tem um chamado, Deus chama ele para fazer algo poderoso, algo importante, mas ele foge. Ele tenta fugir da responsabilidade que Deus confiou a ele. Ele pagou para fugir, tentou ignorar o chamado. Ei, Deus insiste no chamado, Ele insiste na sua vida, Ele insiste, sabe, no seu chamado, Ele sabe. Você conhece a história do Jonas? Ele pega um barco, tenta fugir para Tarsis, o barco pega uma tempestade, vira aquela confusão, e o barco quase afunda, e o pessoal louco lá, cada um clamando ao seu Deus, e Jonas está lá dormindo, porque quando você começa a fugir de Deus, você se torna insensível. Está todo mundo querendo sobreviver, está todo mundo jogando as cargas fora do navio, está todo mundo lutando, e diz a palavra lá, se você for ler o texto, depois você lê em casa, cada um clamando ao seu Deus. E Jonas, o profeta, estava dormindo lá no porão do navio. Cuidado para não se tornar insensível à voz de Deus. E daí eles acham Jonas dormindo e falam, cara, acorda, vai clamar o teu Deus aí. Estamos todo mundo, cada um clamando a um Deus aqui, estão procurando, de repente clama ao teu Deus. Era um povo politeísta, cada um tinha um Deus. Mas Jonas era o profeta do Deus vivo e verdadeiro. E Jonas estava dormindo. Irmão, às vezes tem um monte de gente aí se batendo, correndo atrás, tentando resolver a vida, e você que é crente, está dormindo. Por isso Paulo vai dizer, desperta tu que dormes, e levanta dentre os mortos, e Cristo esclarecerá. Está dormindo aí, irmão? Acorda. Acorda, irmão. A pessoa quer cantar aquela música, né? Acorda, Pedrinho. Vou cantar não. Nem sei se é Pedrinho, que essa é do verão passado, né? Mas enfim, você conhece a história. Daí eles vão, tiram sorte, a sorte cai sobre Jonas. Quem é você? Ah, eu sou um profeta de Deus. Estou fugindo de um chamado. Estou fugindo de algo que Deus me chamou para fazer. Estou tentando desviar, estou tentando sair da igreja, estou tentando me desvencilhar disso. Estou pagando passagem para fugir de Deus. Mas ninguém se esconde de Deus. Ninguém se esconde da presença de Deus. Ele te acha. Achou você. Nos achou. Ele está olhando para você nesse exato momento. Ele conhece a tua história. Então eles falam, e como é que você fez isso? Ele, pois é, eu fugi de Deus. Fiquei chateado com Deus. Achei que Deus não foi bem certo, porque os ninivitas são maus. Os ninivitas são terríveis, e eu não queria saber de nada com aquele povo. E Deus me manda pregar lá. Então, Jonas fala, me joga no mar. Me joga no mar, porque senão vocês vão perecer todo mundo. E Jonas prega para aquele navio, e Jonas prega para aqueles homens, e Jonas fala, olha, tem um Deus que me deu uma ordem, tem um Deus que me deu uma direção, eu estou tentando fugir, mas não dá para fugir dele, ele manda no mar, ele manda em tudo. E aqueles homens que até então estavam buscando outros deuses, todos começam a clamar ao Deus vivo. Jonas, como profeta, mesmo fugindo da responsabilidade, fez a diferença naquele barco. Todo mundo conheceu a Deus, ao Deus verdadeiro. O texto vai dizer que eles então fizeram um holocausto, sacrifícios ao Deus de Jonas.
ao nosso Deus. Jogaram Jonas no mar, Deus preparou um peixe, achei bacana o peixe que o Igão colocou aqui, né? Um peixão, engoliu Jonas. Esse tempo no Chile, um peixe engoliu um cara, não sei se vocês viram. No Chile, um cara foi engolido por um peixe. Esse nome do cara era Jonas, né? Mas enfim. E como é que Deus fez isso, eu não sei. Se Deus falar que foi um lambari que engoliu, eu acredito. Porque eu acredito mais na palavra do que no que as pessoas falam. E Jonas por 3 dias esteve no ventre daquele peixe. O peixe vomita Jonas numa praia. Jonas tem que ir até Nínive. Porque não tinha praia em Nínive, tá bom? Então o peixe não vomitou Jonas em Nínive. Vomitou numa praia. E Jonas teve que sair cheirando, bem cheiroso. O pessoal vai fazer geografia bíblica é com o Jefão, geografia bíblica, é com você, Jefão? Na EDM? O Jefão vai explicar para vocês que não tem praia em Nínive, tá bom? Então o peixe vomitou Jonas num canto, numa praia lá. Em Guaratuba, sei lá. Não sei. O pessoal de Guaratuba está. Ontem ganharam 85 almas para Jesus em Guaratuba aqui. Eu estou evangelizando lá, glória a Deus. Dá um aplauso a Jesus para as 85 almas. Amém. Eles estão lá. Ei, mas enfim, daí Jonas tem que ir até Nínive. E Jonas prega. O texto vai dizer assim que por 3 dias Jonas percorreu Nínive, sabe, de ponta a ponta, pregando e dizendo o seguinte: em 40 dias Deus vai destruir vocês. Em 40 dias Deus vai exercer juízo sobre vocês. 40 dias ele falou que ia acontecer. Em 3 dias ele pregou. Pregou, ele podia ir embora. Não é verdade? Eu estava pensando sobre isso. Ele pregou, 3 dias pregando, Deus mandou pregar, não mandou? 3 dias pregando. Em 40 dias Deus vai fazer, sabe, uma coisa terrível aqui, porque vocês são mal e tal. E ele prega e o povo crê, irmão. O cara pregando sem nenhuma vontade. O cara pregando, sabe, na má vontade. Não preparou nada, ele só foi falando. Ó, Deus falou que vai destruir vocês em 40 dias. Vocês estão tudo mal, são maldosos, vocês são terríveis. Deus vai destruir vocês. E ele prega por 3 dias, de ponta a ponta pregando. Todo mundo se converte, irmão. A cidade inteira se converte. O rei se converte. Todo mundo rasga as suas vestes. Começa um jejum. Se arrepende, se converte ao Senhor. O cara que nem queria pregar ao poder da palavra, irmão. Às vezes, tudo bem, vamos fazer EDM 3 anos, mas você já tem que começar pregando já, irmão. Sai daqui pregando. Não importa, a palavra não volta vazia. Jonas então prega, e ele começa a declarar, Isaías 55:11, fala, a palavra de Deus não volta vazia. Jonas pregava com paixão? Não. Jonas pregava animado? Não. Mas não é o poder do pregador. O pregador não é nada. O pregador é só o carteiro que te entrega a carta. O Filipão não está aí não. Felipe, que trabalhou muito tempo no correio. Tem mais uma galera do correio aí. Já pensou, o carteiro entrega uma carta, você abraça o carteiro, que bom que você me... Não, o carteiro é só o carteiro. Ele não tem nada a ver com a carta, ele só é o carteiro. O pregador é só o carteiro. E Jonas entrega. E aquele povo se arrepende, se humilha, se converte. E o Jonas, que amava a Deus, mas não amava as pessoas, sobe no monte, prepara uma cabaninha e fica assistindo. Ele queria ver a desgraceira do povo. Eu vou ficar vendo, Deus vai moer todo mundo. Ele tinha que ir embora. Por que ele ficou ali? Ele ficou esperando. Ele falou, Deus vai castigar eles. Mas Deus é um Deus de amor. Lembra que eu falei para você que Deus te ama? Lembra que eu falei para você? Tem gente tentando, assistindo a tua derrota. Tem gente que botou uma tenda e está tentando olhar para você. Uma hora ele vai cair. É um parente teu até. É um amigo do trabalho, amigo vírgula. Assistindo a tua derrocada, a tua caída, a tua desgraça. Mas sabe o que vai acontecer? Deus te ama. E porque Deus te ama, querido, dá esperança para você. Meu Deus, é 11h15. Jonas não fica feliz. Jonas não vibra com o sucesso da sua pregação. Porque Jonas amava a Deus, mas não amava aqueles a quem Deus ama. Jonas prega e fica esperando. Ele devia pregar e ir embora. Assim como ele fez no navio, pregou, todo mundo se converteu, foi embora para o mar. Mas ele fica torcendo para que Deus destrua os ninivitas. Ele acampa num alto monte, fica observando, mas Deus é misericordioso. E passado 40 dias, que era o prazo que ele tinha pregado, aquele povo se arrepende, aquele povo se converte, Deus perdoa aquele povo, e era para o profeta ficar feliz. Mas o profeta fica indignado. O profeta fica indignado.
Por quê? Porque esse povo não morreu. Porque ele serve a um Deus vivo, e Deus é um Deus da vida. Nessa manhã eu estou aqui para dizer para você, amado, há esperança para você. Se você se arrepender do seu pecado, Deus vai te perdoar. Se você se arrepender, Deus vai perdoar você, vai salvar você e a tua casa. Como disse Paulo para aquele carcereiro em Filipos, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Sabe que às vezes nós não queremos que Deus mate gente? Sabe que nós não queremos que Deus de repente castigue pessoas? Mas eu não gosto daquela pessoa podia morrer, né? Pois é, querido, Deus não é você, graças a Deus. Glória a Deus que você não é Deus, que eu não sou Deus, que senão... Se Deus ama o perdido, o pecador, se Deus ama as pessoas que Ele criou, Ele ama você, Ele te ama. E quando você se arrepende, a Bíblia vai dizer lá em 1 João 1,9, fala, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda iniquidade. Sabe que às vezes nós não queremos que Deus mate alguém? Sabe que às vezes no nosso coração a gente não quer assim, eu não gosto, eu odeio aquela pessoa. Primeiro mandamento, amar ao Senhor teu Deus, todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento. Segundo, semelhante a esse, ama o próximo. Ah, pastor, a parte mais difícil do Evangelho é amar o próximo. Esse próximo está do teu lado, esse você até gosta. Naquele próximo que você, tomara que não vá na igreja hoje. Tem? Não, ninguém pensa isso, você é crente, né? Mas amado, às vezes nós ficaríamos felizes se Deus matasse algumas pessoas. Pensa agora aí, né? Mas ainda bem que Deus é um Deus de amor. Às vezes ficamos felizes se Deus pesasse a mão sobre algumas pessoas que não fazem parte do nosso rol de amigos. Mas Deus ama o perdido pecador, sabe? E quando Ele olha o pecador e o pecador recebe a palavra e o pecador obedece a palavra, sabe? Quando o pecador ele se rende ao Senhor, Deus muda aquela vida. Às vezes nós pregamos, mas não queremos que as pessoas sejam salvas. Pregar virou só uma parte da nossa religião. Pregamos, sabe, sem amar o pecador. Pregamos sem amar o perdido. Nem pregamos para que não haja o risco da pessoa se converter. Era o que Jonas temia. Fazemos e queremos que Deus nos livre e nos abençoe. Mas tem gente que a gente quer mais que se exploda, isso. Sabe, amado, não é assim. Sabe, quando a gente lê esse texto, eu fico pensando, às vezes estamos pregando só para preencher tabela. Não, irmão. Julinha, Mateus 14, versículo 15 e 16. Mateus 14, 15 e 16. Ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram, esse lugar é deserto, já é tarde. Manda essas pessoas embora, para que indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse, não preciso ir embora, deem vocês mesmo de comer a elas. Irmãos, os discípulos eles tinham ali pregado e tal, e Jesus estava ali com aquele povo, e a multidão vinha. Chegou uma hora quando ele falou o seguinte, Jesus, manda eles embora. Manda eles embora, a gente já quer ficar contigo. Manda esse povo embora. A gente já pregou, já cantou, já fez oferta, já teve ministério infantil, agora não sabemos o que fazer mais. Manda embora. Ô, irmão, às vezes as pessoas têm que fazer um pouco mais. Viu, irmão? Eu já preguei, já orei, agora que vai embora. Não, você tem que dar um abraço. Você tem que mostrar para ela que você se importa. Você tem que dar de comer para ela. Meu Deus do céu. Jesus fala, deem vocês mesmos de comer a eles. Ei, os discípulos não sabiam mais o que fazer. Foram até Jesus e falaram, Jesus, manda eles embora. Eles tinham trabalhado o tempo todo com aquele povo, eles não sabiam mais o que fazer. Às vezes a gente é assim, como líder de GC, tomara que vá embora todo mundo, misericórdia. Supervisor, nossa, você tem que ir embora. Não, irmão. Melhor despedir o povo, vou embora. Volta amanhã a gente canta de novo, amanhã a gente prega de novo, amanhã a gente ora de novo. Não. Jesus disse assim, vocês vão ter que dar um jeito, dar uma assistência para eles. Nós somos uma igreja que entende isso, irmão. Nós queremos que você seja integral, não só no domingo aqui, mas que a gente possa ter vida, comunhão, atendimento, estar junto o tempo todo. Nosso chamado como igreja é anunciar a você a salvação em Cristo Jesus. O nosso chamado como igreja não é entreter você com música, com LED, com telão, não. Nosso chamado, sabe, é cuidar de você. Somos uma igreja
que nós falamos, somos um lugar para pertencer, uma família para pertencer. Nós entendemos, amado, que Deus nos chamou para isso, para anunciar a salvação e para cuidar dos perdidos. Um dia uma pessoa falou para mim: pastor, sabe qual é o mal da igreja? A igreja ama o perdido, mas não ama o achado. Ama o perdido. Nossa, primeira vez aqui, ganha vale presente, aqui ganha, a galera gosta. Mas a gente quer que depois, irmãos, depois você continue sendo cuidado, alguém ouça você, alguém esteja ao teu lado, dê de comer a eles, foi o que Jesus nos mandou fazer. Então, nosso chamado como igreja, pastores, líderes desse lugar, vocês sabem disso, nosso chamado é cuidar das pessoas, anunciar a salvação, mas cuidar da pessoa. Sabe, nós não queremos apenas preencher um espaço na sua agenda, nós estamos aqui para dizer para você, que você precisa se arrepender, você precisa se converter ao Senhor, para que você seja salvo, e você precisa ter uma vida na presença do Senhor, frutificando. Nós não vamos fazer como Jonas, ficar assistindo, com a expectativa de um final trágico. Nós não vamos ajudar você, de repente, a alcançar a salvação e depois se vire, não. Por isso nós somos uma igreja que trabalha com grupo pequeno, com GC, com célula, porque nós queremos cuidar de você. Então nosso papel hoje é pregar a palavra para você, falar para você, você precisa se arrepender. Os ninivitas se arrependeram, por isso foram salvos. Você precisa se arrepender. Eu queria que o louvor viesse aqui já, para a gente não tomar muito tempo. Mas eu queria que você fechasse seus olhos aí na tua cadeira. E eu queria falar para você sobre isso, irmão. Nós como igreja entendemos a importância do cuidado. Nós estamos 5 igrejas agora na América, 5 igrejas. Muito boas, igrejas de nome. Mas uma coisa que nós vimos, eu comentava com a minha esposa, eu comentei com algumas pessoas, eu falei, a nossa igreja, ela tem um diferencial. O povo aqui é gente, que ama gente, que gosta de gente. Nós não gostamos quando você vem nos visitar, e visita, e ninguém fala com você, e ninguém pergunta o teu nome. Nós queremos saber quem é você, porque talvez você veio aqui hoje, mas Deus te trouxe aqui com um propósito, e nos chamou para a missão de ajudar você a cumprir esse propósito, porque Deus insiste no propósito. Talvez você está aqui hoje, porque Deus te trouxe, para que nós como igreja possamos exercer o nosso papel de igreja, cuidar de você. Não vamos pagar a tua conta de água, de luz, não vamos, ei, é espiritual o negócio. Se precisar pagar, a gente até paga. Mas a nossa ênfase é que você conheça Jesus, que você creia em Jesus, que você entenda que você precisa se arrepender e que você precisa mudar de vida. O que tem que mudar na tua vida? O que tem que mudar na tua história? Deus está te chamando hoje a dar um passo, a entender você que, pastor, essa palavra então não é para mim, que eu já estou na igreja. Ei, é para você também, que talvez é um profeta aí, mas tipo Jonas. É um profeta que não quer se envolver, é um profeta que quer ficar só na sua, quer passear de barco para Jope, quer passear de barco para Tarsis. Ei, não. Hoje, Deus está chamando profetas que vão dar de comer às pessoas, mas Deus está chamando você para ser alimentado também. Enquanto eles cantam essa canção, eu vou pedir para você ficar de pé. Vou pedir para você fazer uma oração e falar, Deus, tem áreas da minha vida que tem que ser tratada. Jonas era profeta e teve que ser tratado. Como que Jonas foi tratado? No ventre de um grande peixe. Por 3 dias ele esteve no ventre do grande peixe. Isso é verdade, porque Jesus declara isso. Assim como Jonas esteve 3 dias no ventre do peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias na terra. Jesus comparou o seu tempo pós-cruz, tempo de sepulcro, com a história de Jonas. E do ventre do peixe Jonas orou e disse, ó Deus, cumpra o teu propósito. Jó 42 vai dizer, Senhor, nenhum dos teus propósitos pode ser frustrado. Você está aqui nesta manhã, porque Deus te trouxe aqui. Você não veio aqui para matar tempo. Deus quer que você receba nessa manhã, aleluia, um renovo da sua fé. Deus quer fortalecer você. E se você não entregou a tua vida a Jesus ainda, você precisa entregar a tua vida a Jesus. Você não é batizado ainda, você precisa se batizar. Vamos ter batismo agora, dia 25 de fevereiro. Vamos ter batismo, e eu estou dizendo para você, você precisa firmar a tua vida em Deus. Você precisa ajustar a tua casa, ajustar o teu lar, a tua história, teu coração.
E nós queremos orar com você. Estamos aqui os intercessores. Eles estão aqui para, em obediência àquilo que Jesus falou, dar de comer a você. Como assim? Orar por você. Tem gente que veio aqui nessa manhã, e eu falo isso em nome de Jesus. Você precisa de uma oração. Vem aqui à frente. Nós queremos orar com você. Você que está em casa, nós vamos orar por você também. Você que está aqui nessa manhã, venha. Porque nós queremos orar por você, porque Deus quer alinhar coisas na sua vida, porque Deus tem um chamado para você, Deus tem um propósito para você. Você não caiu de paraquedas nesse lugar. Deus está dizendo para você: ei, eu estou te levantando, eu estou te chamando, há um propósito na sua vida. Então pode sair do seu lugar e pode vir aqui à frente. Nós queremos orar por você. Eu creio que nessa manhã milagres vão acontecer aqui. Eu creio que nessa manhã coisas extraordinárias vão acontecer na tua vida. Eu creio que nessa manhã coisas sobrenaturais Deus tem para entregar para você, mas Ele não vai entregar na tua cadeira. Você vai ter que vir aqui à frente. Porque Jonas teve que sair da sua terra, do seu lugar. Ele queria ir para outro, mas Deus falou: não, é lá que você vai. Today, aleluia, aleluia. Hoje, Deus está chamando você. Glória, percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto que Ele me quer. Sim, Deus. Ele me amou. Ele te ama. Venha desfrutar desse amor. A mesa está pronta, o banquete está pronto. Venha com a sua família. Venha a família toda, dê as mãos, venham juntos receber essa oração. Deus quer usar a tua vida. É o ano de frutificar. Sim, Deus, o Senhor nos ama, Senhor. Aleluia. Sim, Deus. Obrigado, Jesus, por essa família que está vindo.